Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Bem, então, vou esperar mais uns 5 minutinhos para começar a aula. E eu vou compartilhar. Só retomando aqui, a gente tinha falado na última aula, era sobre. A gente falou no sistema linfático, não foi isso? Olivia, tem uns 5 minutinhos ainda para começar. Eu acho que o pessoal não vai entrar agora por causa disso. Ah, não, sim, eu vou esperar. Vou esperar o pessoal. É porque lá no Zoom eu não consigo marcar 11h35. Eu marco sempre lá até para marcar 11h30, sabe? É de meia hora, então não consigo, eu não sei. Eu não falei com o Célio, sabe, sobre isso. Assim, eu sempre marco um pouquinho antes. Mas eu parei foi no sistema, no sistema linfático, não foi? Acho que foi. Alguém sabe me dizer? Porque pela sequência, eu lembro que a gente estava falando sistema linfático. Eu falei sistema cardiovascular, né? Aí agora eu vou começar falando do sistema linfático. E aí eu vou passar vou mandar ótimo, vou mandar um novo slide. Esse slide vai unir o sistema linfático com o sistema imunológico, tá? Aí eu vou te explicar aí sobre isso hoje. É bem bacana. Essa matéria, gente, ela cai muito no Enem, sabe? Sistema imunológico. Principalmente quando fala de soro e de vacina. Então, assim, é bem importante esse conteúdo, né? E assim, a gente fala muito do Enem, mas vestibulares também. Se você for fazer um vestibular, sempre cai sistema imunológico. E as células, tá? Uma questão cai sobre as células do sistema imunológico, os órgãos do sistema imunológico, essa diferença de antígeno, anticorpo, a diferença de vacina e soro, tá? Eu já vou aproveitar, já que tem alguns minutos ainda, vou fazer uma propaganda de uma live que eu vou fazer. Um ex-aluno nosso do Planeta, ele está fazendo biologia, ele está num projeto de monitoria. Então, a pessoa, se ela tiver dúvidas, então ele entra em contato com eles e tira dúvidas de biologia, tá? Monitoria de graça, sabe? E aí, esse projeto surgiu agora na quarentena, e aí esse meu ex-aluno, que é ex-aluno do Planeta, ele me convidou para fazer uma live para a gente falar sobre como estudar biologia e quais são o que você não pode deixar de saber para fazer o Enem, sabe, de biologia. Então, eu vou fazer essa live amanhã. Eu vou mandar eu vou mandar uma sei lá, uma propaganda lá no grupo de vocês. Aí quem tiver interessado, para vocês assistirem, amanhã, 7h30, no Instagram. Tá? Eu vou postar também no meu Instagram alguma coisa lá relacionada a esse horário, para você saber. Se você quiser, aí eu vou falar de biologia, né? No geral mesmo, assim. Vou falar de cada partezinha da biologia, o que você tem que saber, que é principal. Então, eu acho que vale a pena, assim. Ok. Esperar mais 2 minutinhos para eu começar. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Bom dia. Bom dia, Isabela. Bacana. Então, tá, vamos ver, né? Bem, então eu vou começar, tá? Bom dia, Karen. Olha, então eu vou falar, vou colocar aqui um slide sobre o sistema imunológico. Deixa eu colocar outro. Então, primeiro,
Deixa eu ver aqui. Tinha colocado esse slide aqui também. Deixa eu ver se eu vou compartilhar. Peraí. Agora eu quero compartilhar esse aqui. Deu certo aí, pessoal? Muito estranho. Vamos lá. Certinho, já tá passando os slides. Ah, então tá bom. Obrigada. Olha, então é assim, tá escrito aí sistema imunológico, só que eu vou falar primeiro do sistema linfático. Isso aí, na verdade, são órgãos do sistema linfático, só que estão relacionados com o sistema imunológico, tá? Então, que fique bem claro isso. Então, isso que eu vou falar, tá escrito lá, órgãos do sistema imunológico, só que, na verdade, órgão do sistema imunológico barra sistema linfático, porque tem uma ligação entre o sistema cardiovascular, o sistema imunológico e o sistema linfático. E, por favor, entendam, estudem esse sistema, porque é um sistema que cai muito no Enem, como eu sempre digo, né? Porque, principalmente agora, nessa época dessa pandemia, eles podem explorar essa parte do sistema imunológico, tá? Então, vamos lá. Então, esse sistema aqui, essa parte que eu estou te explicando agora, é a parte do sistema linfático. O que é a diferença dele para o sistema cardiovascular, para o sistema imunológico propriamente dito? É que esses órgãos aí, eles estão relacionados com amadurecimento e produção de linfócitos, tá? Então, por isso que está ligado ao sistema imunológico, porque nós temos os tipos de linfócitos, né? E aí, como fala aqui, ó, então tem a linfa é um líquido ó, resultante do extravasamento do plasma sanguíneo para os tecidos, é porque o sistema linfático, a função dele é drenar o excesso de líquido dos tecidos, tá? Então ele drena, quer dizer, como eu te falei isso na aula passada, é retirar o líquido dos tecidos indo para a linfa, e a linfa, ela vai circular e vai conectar ao sistema cardiovascular. E lá no sistema cardiovascular, vai para o sangue, esse excesso de líquido, e aí vai passar pelos rins e vai sair em forma de urina, tá? Então, é isso que é a linfa. Então, a linfa é um excesso de líquido, tá? É um excesso de líquido que está no tecido, aí ele vai para a linfa e essa linfa está circulando dentro dos vasos linfáticos, ela passa pelo timo, que é um órgão que fica acima do coração, que é esse desenho aqui. Olha, nesse desenho dá para ver. Olha, então tem o timo, que é um órgão que fica acima do coração. Ele amadurece linfócitos. Tem o baço, que também é um órgão que fica abaixo do estômago. E ele é mais ou menos desse tamanho assim, tá? Ele tem um formato parecido com o do rim, só que ele faz amadurecimento de linfócitos, tá? Aí tem os linfonodos. Linfonodos são essas estruturas, essas bolinhas aqui. Esses linfonodos são dilatações dos vasos linfáticos. Então, esses linfonodos, eles fazem também o amadurecimento de linfócitos, tá? E aqui o baço, ele armazena linfócitos, né? E fica cheio de linfócitos. Aí, os vasos linfáticos passam por esses linfonodos, pelo baço, pelo timo, e vai circulando linfócitos dentro dessa linfa, tá? Então, por isso que a linfa, ela é branca, porque ela não tem hemácia, então só tem leucócitos, só tem linfócitos, ok? Bem, e aí, continuando, deixa eu passar esse negócio para cá. Então, aí aqui tem as descrições. Isso aqui são os principais órgãos, né? E tem a medula óssea vermelha também, que tem no desenho aqui. A medula óssea vermelha é onde tem a produção do sangue. Então, isso aí tem a ver com tecido hematopoético, porque é o tecido onde produz o sangue. E a medula óssea vermelha está relacionada com o sistema imunológico e com o sistema linfático, porque a medula óssea vermelha produz as células do sangue. Então, produz linfócitos, né? Então, os linfócitos estão ligados ao sistema imunológico e ao sistema linfático, tá? Então, por isso que ela entra aí como parte do sistema linfático, sistema imunológico, tá? Essas tonsilas aqui,
Tonsilas são as amígdalas, tá? Isso aqui tá escrito errado, tá? Tá no lugar errado, é para pôr aqui nas tonsilas. Tonsilas é o que a gente chama aqui das amígdalas, que ficam lá na garganta, né? E adenoides são dilatações que nós temos de vasos linfáticos que podem surgir dentro das fossas nasais. É o que a gente chama assim, fulano tá com adenoide. Na verdade, esse vaso linfático que passa aqui nas fossas nasais, ele fica dilatado. E aí ele dilata tanto que pode tampar a respiração. E aí a pessoa tem adenoide, qual que é o problema? Ela pode ter falta de ar durante o sono. Então ela pode dar períodos de apneia, entendeu? Então adenoide todo mundo pode ter. Agora a questão não pode ter a adenoidite, que é a inflamação da adenoide, que aí ela fica muito inchada e atrapalha a respiração. Geralmente a adenoide, ela surge, a adenoidite, ela surge quando a pessoa respira muito pela boca, tá? E aí até quem tem adenoide tem o céu da boca muito côncavo, ok? Deixa eu ver aqui. Então, pergunta... professora, se a pessoa tirar as tonsilas, olha, a questão é que tirar as tonsilas, tirar o adenoidite, né? Que é tirar adenoide. Lógico que, em um primeiro momento, pode ter algum prejuízo no sistema linfático, sistema imunológico. Só que o corpo, ele se adapta. E essa retirada das tonsilas é porque elas estão tão inchadas que elas ficam tão inchadas que elas atrapalham a pessoa a engolir e a pessoa a respirar. E aí pode dar problemas sérios. Então, por isso que é retirado. Aí retira, mas o corpo, ele se adapta. Porque ele vai ter outros órgãos relacionados à multiplicação desses linfócitos, né? Que seria, por exemplo, o timo e o baço. E os linfonodos, tá? O que não pode ser retirado mesmo é o baço. O baço, ele é muito, muito importante nessa questão do sistema linfático. Tem pessoas que têm, por exemplo, um acidente de carro, aí bate o abdômen e rompe o baço, aí tem que tirar o baço. Isso aí pode dar um prejuízo muito grande para a pessoa, tá? Tem pessoas que depois, elas podem, tem pessoas que podem se adaptar, mas tem pessoas que diminuem o amadurecimento de linfócitos, então atrapalha no sistema imunológico. Tem pessoas que, deixa eu ver o que é a pergunta. Mas ficou mesmo... Fiz a pergunta aqui. Bem, então é isso, tá? Então, se tirar as tonsilas, tem uma adaptação no organismo, tá? A pessoa vai se adaptar. Agora, o que prejudica é se ela tirar o baço, porque o baço é um órgão muito importante para o sistema linfático, porque além de ter multiplicação de linfócitos, ele também armazena os linfócitos, tá? Então, ele é muito importante. Então, esse é o problema, tá? Mas a pessoa sobrevive sem o baço. Deixa eu ver aqui, então, uma pergunta. Se furar o baço atrapalha muito? Atrapalha, né? Atrapalha. Só que se retirar ele vai atrapalhar, pode diminuir muito a imunidade, né? Mas a pessoa sobrevive, entende? A pessoa ela vai sobreviver. O que vai acontecer é que vai baixar muito a imunidade dessa pessoa. Tem pessoas que, como quem tem problema no baço, pode ter até problemas nos olhos. Por quê? Porque diminui a defesa, né? Porque nossos olhos têm essa lubrificação, que é uma barreira. E aí tem a diminuição dessas barreiras naturais. Então, isso pode atrapalhar, e a pessoa pode ter problema de infecção no olho. Olha, a bilirrubina tem participação no sistema imunológico? Na verdade, a bilirrubina, ela vem da degradação das hemácias. Então, não é que ela esteja ligada ao sistema imunológico, não. Ela está relacionada, na verdade, com a eliminação das hemácias e com a produção da bile, tá? A bile, ela vem da bilirrubina, que é a degradação das hemácias que foram mortas, né? Que elas morreram no sangue, e uma parte vai para o fígado. E aí, lá no fígado, a partir dessas hemácias, o fígado utiliza a bilirrubina da hemácia e produz a bile, tá? Então, tem uma ligação, mas não uma ligação direta com o sistema imunológico. Ok?
Bem, aí aqui eu vou falar uma coisa muito importante, que é isso aqui, ó, que é o antígeno anticorpo, tá? Antígeno anticorpo, antígeno é o corpo estranho. O antígeno é o que não faz parte do nosso organismo. Aí, então, ele entra, então, você pode ser uma proteína, alguma coisa estranha. Assim, você não produz aquela proteína. Entrou essa proteína no corpo, é um antígeno, tá? Então, por isso que a definição aqui, ó, é partícula ou molécula estranha ao organismo, capaz de induzir uma resposta imunológica, né? Produção de anticorpos contra ela. Então, antígeno é tudo que é estranho. Só que aí tem as coisas que são mais comuns serem estranhas, como bactérias, vírus, protozoários, fungos, toxinas, né? Outra coisa também é uma proteína de um mosquito, porque o mosquito, ele quando ele vai sugar o sangue, ele perfura e ele joga uma proteína dele na pessoa e aí ele suga o sangue. Essa proteína que ele joga lá dentro é um antígeno. Então por isso que tem pessoas que têm alergia à picada de mosquito, né? Fica em um calombo, aquele calombo lá é uma reação do sistema imunológico para combater a proteína que o mosquito injetou dentro da pessoa para ele poder sugar sangue. Entendeu? Então, antígeno é a substância estranha ao organismo. E anticorpo ou imunoglobulina é o que a gente chama aí de o que é a defesa, né? Que a gente chama de defesa. E lembrando que o anticorpo, ele é específico, tá? Então, ele é específico, e aqui, ó, liga-se especificamente ao antígeno que deu origem, inibindo sua ação no organismo. Então, por exemplo, esse desenho que eu coloquei aqui é o desenho de um vírus. Então, aqui, ó, o vírus. Então, o vírus está aqui, aí o anticorpo, ele vai conectar esse vírus e ele vai impedir que esse vírus entre dentro da célula. Então, ele vai ser eliminado pelo corpo, porque ele não vai entrar dentro da célula e não se multiplica, tá? E lembrando também que o anticorpo, ele tem esse formato aqui de Y, ele é uma proteína, são cadeias duplas de proteína. E aqui a gente chama de sítio, que é o lugar onde tem a conexão com o antígeno, tá? Então, essa partezinha aqui é que vai conectar ao antígeno e vai impedir que ele entre dentro da célula. Se for uma bactéria, ele impede que essa bactéria entre no organismo, para impedir que essa bactéria se multiplique no organismo, tá? Então, e outro detalhe é que esses anticorpos são produzidos pelo linfócito B e pelo plasmócito. Plasmócito, não sei se você lembra, ele é uma célula do tecido conjuntivo, tá? Então, ele é assim, o linfócito B dá origem ao plasmócito e o plasmócito fica no tecido conjuntivo produzindo anticorpos, ok? Aí, o próximo slide, ele vai mostrar essa tabela super importante que você tem que saber. Só que aí eu vou ler com vocês aqui rapidinho, vou mostrar isso aqui, mas eu quero te mostrar algumas imagens dessas barreiras naturais, tá? Então, olha só, primeiro é assim, porque a resposta imunológica, a gente chama tem a resposta inespecífica e tem a resposta específica. Tem a defesa específica, inespecífica e tem a defesa específica, tá? Deixa eu ver a pergunta. Professora, um antígeno pode ser impedido pelas outras células do sistema imune? Por exemplo, se alguém não possui certo anticorpo, a possibilidade dela não ficar doente? Tem, porque é o seguinte, na verdade, tem também, além da produção de anticorpos, porque tem duas respostas. Tem a resposta imune celular e tem a resposta imune humoral. A humoral é o que a gente está falando de anticorpos. Que o anticorpo é uma proteína que vai combater o antígeno, tá? É um tipo de resposta. E tem a resposta celular, que é feita pelo linfócito TCD8, que ele produz uma substância chamada perfurina, que ele causa a lise das células com vírus, ou células de bactérias, ou célula, né, que é uma bactéria, ou então células cancerígenas, tá? Então, tem dois tipos de imunidade. Então, por exemplo, nesse Covid-19, né, nessa doença, nessa Covid-19, tem pessoas que não falam que é assintomáticas. A questão de ser assintomática, na verdade, o sistema imunológico ele conseguiu barrar o vírus antes que ele se multiplicasse em grande quantidade
e gerasse os sintomas clássicos da doença. Entendeu? Só que a pessoa tem o vírus, então por isso que ela transmite. Entende? Então, porque tem essa questão da resposta imune celular, né? Mas a gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou te explicar isso agora e daqui a pouquinho a gente chega lá. Então, primeira coisa, eu quero que você entenda que tem a resposta inespecífica e a resposta específica. A inespecífica é aquela que o nosso corpo ele já apresenta para impedir que o antígeno entre, tá? Então, por exemplo, aí eu coloquei aqui barreiras naturais. Essas barreiras naturais, aqui são algumas barreiras. Eu vou te mostrar agora outras barreiras aqui. Deixa eu mostrar no outro slide. Deixa eu ver se tá aqui. Olha, eu vou te mostrar aqui. Isso aqui são exemplos de barreiras naturais, tá? A pele é uma barreira natural. O que acontece? Essa parte que eu tô passando aqui, a setinha, é a queratina, tá? Então, a queratina é uma proteína, né? Então, fica filamentos proteicos aqui sobre a pele. Então, isso aqui que eu tô te mostrando é a camada mesmo, a camada externa da pele, tá? Então, tem a queratina da pele, aí tem o tecido epitelial, aqui vem tecido conjuntivo, que é tudo isso aqui, e aqui tecido muscular. Então, a queratina ela é uma barreira natural porque ela impede que o corpo estranho entre. Só que se cortar a pele, se cortar a queratina, essa bactéria vai entrar. Um mosquito, ele pode perfurar e atravessar essa barreira. Então, assim, essa barreira, ela é inata, quer dizer, ela já nasce com a gente, né? Essa barreira natural. Ela pode servir de barreira para alguns antígenos, só que tem antígenos que conseguem perfurar, conseguem ultrapassar. Então, a pele é uma barreira natural. Outra barreira natural nos olhos é o líquido lubrificante dos olhos. Esse líquido, ele produz uma proteína chamada lisozima. Essa proteína, ela tende a destruir antígenos, destruir, por exemplo, bactérias, destruir, porque ela rompe, tá? Ela rompe a membrana plasmática, ela pode reagir com alguns tipos de protozoários, fungos, vírus, né? Então, por isso que a gente tem os nossos olhos, podem ficar em contato com o ar, porque ele fica aberto, fica em contato com o ar, e não é sempre que a gente vai ter uma infecção ou vai ter um problema ligado a um antígeno no corpo, um antígeno no olho, né? Só que tem substâncias que ultrapassam isso, né? Porque os nossos olhos são ricos em capilares. Então, por exemplo, quando você coça o olho, ele não fica vermelho, então ele ficou irritado. O que aconteceu ali? Rompeu capilares, por isso que ele ficou vermelho. Então, quando a pessoa fuma maconha, ficou com o olho vermelho, é porque o cigarro, ele irrita os olhos, rompe vasos sanguíneos. Então, por que eu estou te falando isso? Porque vai ter substâncias que podem ultrapassar, podem cair nos olhos e entrar na corrente sanguínea. Tá? Então, não quer dizer que porque tem o líquido lubrificante com essa proteína lisozima, quer dizer que um antígeno não possa ultrapassar essa barreira. Tá? Então, é possível, né, ultrapassar. Outra coisa, as vias respiratórias. As vias respiratórias têm esses pelinhos aqui. Esses pelinhos são chamados de vibriças, tá? Então, a gente chama de pelo no nariz, né? Cabelo no nariz, mas isso se chama vibriças. E essas vibriças, elas são uma barreira, porque é como se fosse uma peneira, né? Uma peneira. Várias coisas, por exemplo, poeira, bactérias, podem ficar só nessas vibriças. E outra coisa também, você está vendo que tem uma meleca aqui nessas fossas nasais. Essa meleca aí, a gente não pode falar que é meleca, né? A gente vai falar que é o quê? Uma mucosa. Né? Então, essa mucosa, ela também serve para impedir que corpos estranhos entrem no pulmão. Tá? Então, é uma barreira natural. E assim, como a gente está falando de vias respiratórias, ainda tem a mucosa, que ela é produzida na laringe, na traqueia, e a traqueia ainda tem aqueles cílios, né? Porque as células que revestem a traqueia apresentam cílios, que são projeções da membrana plasmática,
que eles batem, tá? Batem esses cílios e aí impedem que corpos estranhos entrem dentro do pulmão, tá? Então, isso aí são barreiras inespecíficas. Então, não é específico. Então, pode ser poeira, bactéria, poluição, pode ficar retido aí nessa mucosa. Vou te falar uma coisa assim meio estranha, mas não sei se você já reparou, mas dependendo do lugar que você for, se tiver muita poluição, geralmente produz muita mucosa, né? Muita caca no nariz. Por quê? Porque quanto mais poluído, mais poeira, mais, sei lá, fungo, mofo, você vai produzir mais mucosa para impedir que esse corpo estranho entre dentro do pulmão. Porque se entrar dentro do pulmão, se for uma bactéria, pode multiplicar dentro do pulmão, mas pode também, se for outra coisa, né, uma substância, pode entrar na corrente sanguínea, né? Então, é uma barreira natural inespecífica. Outra coisa que é no tubo digestório. O tubo digestório tem uma barreira natural, primeiro, é o próprio estômago. O estômago, você lembra que quando a gente falou de sistema digestório, esse estômago, ele produz o suco gástrico, que tem o ácido clorídrico, que o pH é 2, então é muito ácido, né? Então, ele serve de barreira. Mas, e também tem outra coisa, né? Além de ter o ácido no estômago, ainda tem um movimento peristáltico, que é um movimento que acontece em todo o tubo digestório, que começa lá na faringe, que é a garganta, esôfago, então começa na faringe, então passa pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então tem um movimento, esse movimento peristáltico, ele também serve de barreira natural. Como a gente já falou, né, a diarreia é uma forma também de evitar corpos estranhos, porque a bactéria que entra lá no intestino grosso, ele tende a aumentar o movimento peristáltico, essa bactéria patogênica, e gerar diarreia, que vai impedir também que tenha absorção de água. Então, vai ter a eliminação da água para limpar o intestino grosso e um aumento do peristaltismo para eliminar logo essa bactéria. Tá? Então, o movimento peristáltico e o ácido que tem no estômago são barreiras naturais. Só que pode acontecer de entrar bactérias e se desenvolverem, né, dentro desse intestino, ou pode ter bactérias também que podem se desenvolver dentro do estômago. Por exemplo, uma bactéria que é a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que ataca o estômago, então ela vive em ambiente ácido e ela gera gastrite, né? Então, tem ainda antígenos que conseguem perfurar, passar essa barreira, né? Infelizmente. Aí, outra coisa, isso aqui você vai falar, nossa, mas não acredito que isso é uma barreira natural. A barreira natural aqui do sistema das vias urinárias é simplesmente urinar. Né? Se você urina, você vai eliminar possíveis antígenos que tentam entrar através da uretra, tá? Então, entra aqui através da uretra, então bactérias ficam ali na uretra, que são nos órgãos genitais, porque as bactérias, elas ficam, né? Fora da pele, fica na pele, nos cabelos, nas unhas, então fica no corpo, externamente ela tá cheia de bactérias. E aí essas bactérias, se você não urinar, se você tomar pouca água, não eliminar, não ficar eliminando urina, segurar a urina, né? Segurar a urina por mais de 2 horas, mas isso aí é um hábito, né? Não é um dia, é hábito. Tem gente que segura, não vai no banheiro logo, fica segurando, o que vai acontecer? As bactérias que estão na pele, elas podem subir a uretra. E como você não elimina a urina para eliminar essa bactéria começa a multiplicar. Se a pessoa tiver imunidade baixa, aí essa bactéria se multiplica com maior facilidade e pode ir para a bexiga. Olha só, ela sobe para a bexiga. Da bexiga, ela começa a multiplicar, sobe o ureter e vai para os rins. Quando chega no rim, dá uma infecção. A infecção nos rins, ela começa a dar um problema muito sério, que é a questão de poder gerar uma infecção generalizada, tá? Tem pessoas que têm infecção urinária e chegam no hospital vomitando. Ué, como assim? É porque essa bactéria que está lá no rim pode subir e ir para outros órgãos, como no estômago. Entendeu? Então isso aqui é uma coisa muito séria.
né? Então, por isso tem que beber água e não pode ficar segurando urina. Urinar faz parte de uma barreira natural, que é a eliminação de patógenos, né? De bactérias, de antígenos. Ok? Alguma pergunta até agora? Tá tudo bem? Tô falando tanto. Tá tudo bem? Tá tudo bem aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Então tá bom. Tá entendível? Porque eu tô falando, muito assim. Então vamos lá. Qualquer dúvida, por favor, perguntem, tá? Ok. Beleza, obrigada. Obrigada pelo feedback. Ótimo, obrigada. Então vamos lá. Então, aí, além de ter as vias urinárias, tem uma outra coisa também que é até meio constrangedora, né? De falar, que são as vias genitais femininas. É assim, é constrangedora por quê? Porque é o seguinte, aqui no canal vaginal, então não sei se se eu já falei isso, o canal vaginal, ele tem um pH ácido, né? Eu falei de eu falei de órgãos genitais, né? Sistema reprodutor. Então, aí eu quero te falar o seguinte, aqui então no canal vaginal tem um pH ácido, né? Tem um pH 4, no útero tem um pH 6 e nas tubas uterinas tem um pH 8, então pH básico. Só que o que acontece? Nesse canal vaginal, aqui tem bactérias. Tem bactérias, tá? E essas bactérias que produzem esse ácido, esse pH 4, porque produz um tipo de um ácido que é o ácido lático. Então ali vai estar tem muita acidez, né? Tem essa acidez, para impedir que corpos estranhos entrem no organismo. Né? Não é tão constrangedor assim, né? Que eu já tinha falado. Então, isso é super importante para a mulher. Por quê? Porque isso fica aberto, né? Então, se tiver uma imunidade baixa, pode entrar bactérias aí e pode gerar uma infecção nos órgãos genitais, né? Pode na parte interna da mulher. Então, assim, é terrível, né? Porque não é uma coisa visível, né? Então, aqui, tá. Você falou o nome da bactéria do bactéria que tem no canal vaginal, essa bactéria aí, elas são bactérias que podem estar na pele mesmo, tá? São as mesmas bactérias que tem na pele, elas vão fazer fermentação e vão produzir o ácido lático. Por isso que tem um mau cheiro, né? Lá no canal vaginal pode gerar um mau cheiro. Esse mau cheiro é porque vem do ácido. Tem mulheres que esse canal vaginal é tão ácido e esse útero é tão ácido que mata os espermatozoides. E aí a pessoa tem que fazer um tratamento para diminuir a acidez, tá? Porque senão ela não engravida, porque mata todos os espermatozoides, entendeu? Então, mas eu quero que você entenda que esse ácido é super importante, né? Esse pH ácido é super importante como proteção da mulher, principalmente porque ela perde o ímen. O ímen, ele tem essa membrana, é uma membrana porosa que vai proteger a parte interna da mulher. Então, quando não se tem mais o ímen, e até mesmo com o próprio ímen, né? Essa acidez, ela é importante como defesa, ok? Fala aqui, por que alguns sabonetes íntimos causam irritação? Na verdade, pode ser que quando usa muito o sabonete íntimo, pode retirar a proteção, tá? Porque ele a função dele é diminuir essa acidez, é neutralizar o pH. Então, se neutraliza o pH, pode ser que cause essa irritação. Então, não é por causa da bactéria, é que ele tira a proteção que é a bactéria. Então, não pode se retirar em grande quantidade, né? Não pode ficar usando muito esse sabonete íntimo. É importante, a limpeza, a higiene, né? Mas usando em muito tempo, se vale todos os dias, tal, isso pode te matar a bactéria e não é interessante, né? Porque é uma barreira natural, ok? Bem, então, aí, pessoal, isso aí são as barreiras. Então, eu vou compartilhar aqui, voltar aquele que eu estava. Então, por isso que isso aqui são poucas barreiras, né?
mas dá para você entender que tem as barreiras, que é a primeira linha de combate. Chegou nessa primeira linha de combate, ultrapassou a linha de combate, vai para a segunda linha. Nessa segunda linha, aí vai entrar as células fagocitárias. Essas células fagocitárias são duas, é o macrófago e o neutrófilo, né? São células que vão fazer fagocitose de corpos estranhos. E eu vou falar da ação delas. E aqui que entra, para você ter ideia, né? A Karen sempre pergunta sobre... Não, sempre não. Ela já perguntou sobre o Covid, né? Aí que entra a questão do Covid. Então, por exemplo, aqui, quando o Covid entra na pessoa, ele vai entrar... Covid não. O coronavírus vai entrar, ele entra aqui na mucosa. Aí, aqui a mucosa é a primeira barreira. Só que se essa barreira, ela não for barreira suficiente e o vírus, ele conseguir entrar nas células do sistema respiratório, aí ele vai entrar nas células do sistema respiratório e vai começar a se multiplicar. Multiplica, multiplica, rompe células, vai multiplicar em outras células. Então, sempre vai se multiplicando. E aí vai entrar as células fagocitárias. Essas células fagocitárias vai ser aqui no caso o macrófago e o neutrófilo. E aí esse neutrófilo, ele pode pode gerar um problema na pessoa que tem o Covid, porque pode dar uma inflamação nos alvéolos, entende? E essa inflamação nos alvéolos é isso aqui, ó. É essa questão aqui, ó, de ter a diapedese. Os vasos sanguíneos ao redor dos alvéolos podem inchar, pode dilatar, e o neutrófilo, ele vai passar a parede do vaso sanguíneo e vai começar a fagocitar as células com o coronavírus. E aí pode gerar uma inflamação, é como se fosse um processo inflamatório. E esse processo inflamatório acontece dentro do alvéolo, por isso que a pessoa tem problemas ligados à falta de ar. E é por isso que tem a questão de usar o aparelho lá para ter a respiração, para ajudar a auxiliar a respiração. Entenderam? Então, no sistema imunológico, a diapedese é um processo natural, que é da inflamação, né? É um processo inflamatório. Então, esse exemplo aqui, ó, é um clássico. Esse desenho que eu estou te mostrando é um clássico. Entrou aqui um pedacinho de madeira, uma farpa, dentro da pessoa, na pele da pessoa. Aí, as bactérias, elas vão entrar, são esses roxinhos. Aí, o que vai acontecer? Um mastócito, que é uma célula do tecido conjuntivo, ela vai produzir heparina e histamina. E o vaso sanguíneo, ele vai dilatar e o neutrófilo, ele vai atravessar a parede do vaso sanguíneo. Quando ele atravessa a parede do vaso sanguíneo, o que ele vai fazer? Ele vai fagocitar as bactérias. E ao fagocitar a bactéria, ele morre. E aí, ao morrer, ele produz o pus. Então, o pus é uma reação do sistema imunológico. Certo? E então, ó, professor, esse ataque que causa problemas nos alvéolos poderia classificar o COVID como autoimune? Não necessariamente. Não é questão de ser autoimune. Na verdade, ele está tentando combater as células com o vírus, tá? Só que aí esse processo é igual uma alergia. Alergia não é um processo autoimune. Alergia é quando o corpo ele vai combater o corpo estranho, só que ele tem uma ação tão forte que pode até matar a pessoa, entende? Então, é isso que acontece com um processo de inflamação. E aí tem pessoas que, por exemplo, lá no Covid, tá com a Covid, faz o raio-x do pulmão, acha que está com pneumonia. Por quê? Porque está tendo esse processo de diapedese, só que aqui no caso, a diapedese, ela está acontecendo para o tecido conjuntivo. Então, você imagina o neutrófilo passando do vaso sanguíneo está dilatado, aí os neutrófilos estão indo para dentro do alvéolo, enchendo o alvéolo de líquido e de células que vai gerando pulso. Então, é isso que é o grande problema. Entendeu? Porque vai tentar combater as células do alvéolo. E aí começa a ter esse problema de inflamação. Gente, falta 1 minuto. Então, acho que eu vou parar nessa parte e semana que vem, ó, e amanhã eu vou continuar. Pode fazer pergunta. Professora, a senhora já forneceu esse slide para